Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h01, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e nós estamos recebendo aqui o diretor do Senai Botucatu, o Tiago Guerreiro. Tiago, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Juliana, também bom dia a todos os ouvintes da Prever FM. É um prazer estar aqui com vocês. Economia circular, né? A importância das pessoas terem consciência do que é essa economia, não, Tiago? Sem dúvida, Márcio, isso é uma preocupação, acho que geral, em vista de tudo que nós estamos passando. Temos tido cada vez mais a ocorrência de incidentes climáticos. Na última quinta-feira tivemos um grave incidente climático aqui na nossa região. E a economia circular é uma alternativa que nós temos para justamente repensar o nosso modo de consumir, o modo como qual a nossa economia vem sendo movimentada. Então o Senai, com essa preocupação, ele trouxe para Botucatu, na quinta e na sexta-feira, uma unidade móvel de economia circular, cujo nosso objetivo é trazer luz a esse tema e mostrar para a sociedade caminhos alternativos para que a gente trabalhe esse tema, para que a gente, na verdade, pense como nós podemos ter uma indústria e ter uma economia pautada na economia circular. E é importante, né, que as pessoas, que os jovens, que todas as pessoas no dia a dia tenham consciência de como funciona a economia circular e como ela pode fazer parte do nosso dia a dia, não, Tiago? Sem dúvida, Márcio. Eu acho que é importante para isso, é um tema novo, então é natural que muitas vezes as pessoas fiquem pensando, mas que história é essa de economia circular? E para isso a gente precisa primeiro pensar como é hoje a economia, como nós estamos pautados hoje a nossa economia. Então, nós chamamos hoje de economia linear. Por que linear? É uma economia, na verdade, que ela pensa em extrair o recurso da natureza, processar esse recurso nas indústrias, ou seja, manufaturar esse recurso, distribuir esse recurso, e aí nós vamos pensar em uso e consumo. E depois disso tem um problema muito sério que é o descarte. Então, por que economia circular? Eu tiro da natureza e depois eu jogo isso muitas vezes num aterro sanitário, eu jogo isso de uma forma... Isso não volta para a natureza. Muito pelo contrário, isso causa um impacto na natureza. Então, a ideia da economia circular é, uma vez que eu retire, eu extraia da natureza, que é a nossa fonte, muitas vezes de matéria-prima, eu depois permaneça com essa matéria-prima dentro da economia. Ou seja, eu dou mais vida a essa matéria-prima. Então, nós temos a questão dos recursos naturais, a matéria-prima, manufatura. Chega na hora da distribuição e na hora do uso e do consumo é que entra uma palavra do repensar, do reutilizar. Então, muitos produtos hoje, a gente sabe que já são feitos, já são concebidos com esse olhar. Então, quando o design pensa num produto, ele sabe que aquele produto pode ser reutilizado, pode ser remanufaturado, e o que pensa-se muito na economia circular. Quando eu vou dar a destinação correta, ou seja, lá no final da vida, esse produto não vai ser mais utilizado, eu penso bem na hora de reciclar. Então, ou seja, eu penso exatamente não só na separação, que é o que fazemos muitas vezes dentro de casa, mas também eu penso em acompanhar esse produto até o final dele. Para onde ele está indo? Tá bom, eu separei aqui, mas a quem está retirando daqui está dando a destinação correta? Então, ou seja, nós nos preocupamos com aquilo que nós geramos. E essa é uma ação individual. Também é um ponto que a gente reflete bastante nas nossas palestras. O palestrante falava muito, né, nas aulas que foram dadas aqui em Botucatu, sobre o pensar individual. É comum também que a gente pense sobre os erros dos outros. Então, os governos, os prefeitos. E não é isso, não adianta só a gente colocar a culpa no terceiro. O que adianta é a gente repensar a nossa atividade, a nossa atitude no nosso cotidiano. Então, é isso que a gente vem chamando a atenção. E é um tema que já faz parte do currículo dos nossos alunos. E que este ano o Senai está trazendo de uma forma mais forte, através dessa unidade móvel que já passou por Botucatu, porque nós teremos em maio o Fórum Mundial de Economia Circular. E esse fórum vai ser feito aqui no Brasil, lá no Ibirapuera, e um dos envolvidos, né, que estão promovendo é o Senai São Paulo, promovendo este evento. Ali nós teremos o mundo inteiro tratando do tema de economia circular. Já tivemos um fórum latino-americano, e agora nós vamos ter um fórum mundial. Então a ideia dessa carreta, ela vai percorrer o estado de São Paulo, são 30 municípios, Botucatu e Lençóis Paulistas já começaram esse ano, justamente mostrando para as pessoas essa alternativa. Então esse é um caminho muito, muito bacana. E aí, Márcio, me permita também, aqui em Botucatu foi muito legal, porque nós temos bons exemplos aqui em Botucatu de empresas que já atuam nessa área. Então nós trouxemos também alguns produtos aqui da região para mostrar para as pessoas que, ou seja, é algo mais próximo da nossa realidade do que a gente pensa. E como foi esse evento aqui em Botucatu? Presença das pessoas? O que você pode destacar aqui da Escola Móvel em Botucatu? Olha, Juliana,
todo momento a escola estava cheia, então nós também tivemos a preocupação de trazer os nossos alunos, porque nós temos alunos que estão iniciando essa semana, né? Começaram a semana passada lá conosco, então eles tiveram a oportunidade de conhecer. Nós tivemos a cada 30 minutos tinha uma palestra. Então, ou seja, o dia inteiro essa unidade móvel foi movimentada, tanto por alunos da rede pública também, que já alguns que estavam em creche. Tivemos uma curiosidade, veio uma escola infantil com alunos ali de 7 anos, e porque esse tema, na verdade, a gente quer muito que esse tema chegue às crianças, a forma de mudar, eu acho que a sociedade, a melhor forma é com a educação, e a educação para os jovens, para as crianças mesmo, acho que isso impacta no meio ambiente, diretamente, que a criança chega em casa e olha para o pai e fala, pai, por que você está jogando fora? Então isso gera um impacto, foi muito bacana, e nós recebemos também muitas autoridades lá, então foi muito bacana, o prefeito Fábio Leite esteve lá conosco, a secretária Bianca esteve conosco lá, e assim, a quem eu já agradeço, porque o Fábio foi um parceiro de primeira ordem, a gente falou, Fábio, tem uma oportunidade aqui, tá em cima da hora, mas dá pra gente trazer uma unidade móvel para cá, e o Fábio na mesma hora falou, pode trazer, põe na frente da prefeitura, a gente dá um jeito, então o Fábio, um grande parceiro nosso, e quem intermediou tudo isso foi o Daniel do Parque Tecnológico, outro grande parceiro nosso na área de inovação aqui, com quem a gente está firmando mais parcerias para esse ano também. Então, um agradecimento a todos. E para promover essa ação, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, então Gilberto Mariotto também, um agradecimento a ele, porque ele deslocou os ônibus da Prefeitura que puderam nos auxiliar para transportar os alunos, né, para fazer essa ponte. Então, ou seja, uma união coletiva, né, uma união ali que, na verdade, a gente tem vários atores para que a gente consiga trazer esse tipo de evento para Botucatu. Isso é muito bacana. E é legal porque você falou de criança, né? Criança sempre chega em casa e fala do que viu, e a gente sempre comenta usando essa terminologia, é um multiplicador, né, de informação, leva para casa o que aprendeu, né? Agora, a sequência de tudo isso, né, a coleta seletiva em Botucatu, ela, em alguns bairros ela ainda não acontece. E é um momento de também, novo governo e tudo mais, de fazer com que quase que a totalidade dos bairros recebam a coleta seletiva também, e você coloca lá o lixo reciclado, higienizado, limpinho, lavado e tudo mais, porque ele vai ter um destino correto, né, Tiago? Sem dúvida, é uma preocupação, o Fábio tocou nesse assunto lá também, então assim, existe essa preocupação de ter a coleta seletiva para que haja destinação e que a gente descarregue um pouquinho mais os aterros sanitários. Eu acho que isso é extremamente importante, porque é o grande impacto que se causa. E uma curiosidade também, acabei não comentando, a nossa unidade móvel, a primeira vez que a gente tem uma unidade móvel onde o caminhão que transporta ela fica com ela. Normalmente as nossas unidades móveis, o caminhão ele chega ali, deixa a carreta e vai embora, né? Mas esse ele ficou porque ele faz parte, ele integra todo o conceito da economia circular. Era um cavalo mecânico da Scania. A Scania é um fabricante de caminhões que está aqui no Brasil já há muito tempo e que se preocupa muito com a questão de impacto ambiental, da emissão de gases de efeito estufa. E esse caminhão ele era movido a biometano. Que legal. Então, além do gás natural, também é biometano. O biometano, para os ouvintes entenderem, é o que? É o gás que é produzido nos aterros sanitários muitas vezes. Então, ou seja, aquele gás que sai dali do aterro sanitário, que tem um impacto gigantesco no meio ambiente, ele é canalizado e aí sim envasado e ele vai para dentro de cilindros de gases. Então, ou seja, é um caminhão movido a gás que causa um impacto ambiental 3 vezes menos do que o diesel. Então é bastante interessante todo esse conceito sendo aplicado nessa unidade móvel. Que legal, porque se o caminhão tivesse lá movido a diesel, né, seria uma incoerência. Uma incoerência. Sem dúvida. E você acredita que o Brasil pode se tornar aí referência e exemplo para outros países em economia circular? Olha, Juliana, sem dúvida, porque o Brasil, a gente vem discutindo isso muito com os empresários, o Senai tem uma agenda ligada ao meio ambiente muito forte. Nós falamos aqui de economia circular, mas atrelado a essa agenda, nós temos uma agenda de descarbonização. Nós lançamos no final do ano uma agenda falando de descarbonização, ou seja, o Senai, para muitos que pensam o Senai como uma escola, o Senai não é só isso, né? Completamos agora 83 anos essa semana. O Senai é uma entidade que pensa muito no todo. Então a gente está prestando assessoria nas empresas para ganho de produtividade, prestando assessoria para as empresas para eficiência energética, que está muito relacionado ao tema. E por último, agora lançamos a jornada de descarbonização. Que a gente vai lá na empresa, entender a empresa qual é o impacto ambiental que ela tem. Então nós chamamos isso de inventário de carbono. A gente cria um inventário de carbono da empresa, por quê? Se nós pensarmos em alguns países, como por exemplo países europeus, para eles receberem produtos que são exportados do Brasil para lá, já é necessário que haja e aponte-se quanto de carbono aquele produto
consumiu da atmosfera, ou seja, qual é o impacto ambiental dele. E só é possível fazer isso se as empresas tiverem mapeado. Então o Senai está vindo hoje para fazer esse mapeamento e, além de fazer o mapeamento, mostrar para as empresas alternativas de produção que sejam mais limpas. Nós temos algumas janelas de oportunidade que a gente tem acompanhado muito com vários projetos, mas uma delas está no aço verde, que é algo que é do Brasil. O Brasil tem isso, a nossa matriz energética é uma matriz energética limpa. Então, para o empresário, qual o diferencial? Nós hoje somos mais competitivos, um dos países mais competitivos do mundo em relação à questão do impacto ambiental. E esse diferencial tem que ser utilizado pelo empresário. Apostamos muito nisso, por isso a gente vem trazendo essa agenda, discutindo isso. A Fiesp tem uma agenda permanente neste tema. E o que a gente procura mostrar também para o empresário que não é para olhar para a questão ambiental só como custo. Então, o que a gente vem mostrando é para olhar para a agenda ambiental como investimento. Eu acho que isso vai trazer retorno, sim. Nós temos aqui em Botucatu já a questão do eucalipto, né, que é uma matriz bastante interessante, mas temos o etanol também, que é muito forte. E falamos em energia, que é algo que tem um mercado no mundo todo, do hidrogênio verde. Então, o Senai tem hoje projetos dentro da casa com empresas multinacionais para desenvolver o hidrogênio verde aqui no Brasil a partir do etanol. Ou seja, são vários projetos, várias oportunidades, mas o Brasil, sem dúvida, eu acho que tem que embarcar nisso, né? Embora a gente veja agendas diferentes em outros países, temos que pensar que esse é o nosso diferencial. E o interesse dos empresários, Thiago, você tem percebido, né? Energia limpa é fundamental, mesmo com alguns senões, que a gente está tendo um exemplo ruim para o mundo na não participação dos Estados Unidos na COP30, que vai acontecer em novembro, em Belém do Pará e tudo mais, o Brasil tem que continuar seguindo em frente, porque é uma referência para o mundo hoje em energia limpa, né? Sem dúvida. Então, acho que a gente tem que entender o nosso papel na economia mundial. E o Brasil tem essa relevância. Então, quando nós abrimos mão de discutir esse tema, de trazer esse tema e apresentar esse tema para o mundo, nós estamos perdendo o que a gente tem de diferencial. Então, é difícil a gente competir com outros países em questão de produtividade pura e simplesmente, mas quando a gente coloca a questão de impacto ambiental, o Brasil, sem dúvida, tem uma diferença bastante grande. Então, o empresário, o que eu noto hoje, grande parte deles, ele já vem olhando, tendo um outro olhar. É um ponto interessante que a gente mostra para o empresário. Muitas vezes o empresário já vem fazendo ações de impacto, que prezam por menos impacto ambiental, como, por exemplo, painéis fotovoltaicos. Então, ele já mexeu na empresa dele, ele já colocou painel fotovoltaico. Se ele tiver ali o inventário de carbono dele, ele vai apresentar que ele teve uma redução de impacto ambiental. Então, ou seja, já existem ações que estão sendo feitas na indústria. Fora isso, máquinas mais eficientes, processos mais enxutos. Então, são várias as ações que os empresários já fazem que também têm esse impacto. Então, é isso que a gente vem mostrando, ou seja, que muita coisa já vem sendo feita. Nós falamos de empresário aqui em Botucatu, queria dar o destaque, né? Elas estiveram com a gente na unidade móvel, eu achei muito bacana, eu acabei até falando um pouquinho delas, mas, por exemplo, a Retecer da Fabiola é uma empresa aqui de Botucatu que ela puxa o resíduo de indústrias de estofado, diversas indústrias, inclusive indústrias aqui da região, e ela faz produtos a partir desses o que seria resíduo das outras empresas, nós chamamos de coproduto hoje, e ela faz, e o que ela faz é primoroso. Então são materiais educativos muitas vezes, nós expusemos na carreta, e é fantástico o que ela tem de apelo, como ela faz isso. Então, ou seja, ela dá vida a um resíduo que seria destinado ao meio ambiente, trazendo um impacto muito grande. Então, isso é bem interessante. Nós temos o caso também da Dicari, né, que ela criou uma outra empresa que é a de Carinho, ou seja, ela trabalha com moda plus size e aí o resíduo dela própria ela aproveita para fazer moda bebê. Então, ou seja, ela reaproveita o próprio resíduo. Legal, né? E são exemplos aqui de Botucatu. Um último exemplo, Márcio, que eu gostaria de trazer, que é algo novo também, mas vem de uma pesquisa aqui da Unesp, já tem acho que mais de 20 anos que eles pesquisam isso, mas essa empresa está rodando, que é a Oca. A Oca produzindo embalagens a partir de produtos biocompostáveis. Então, olha, um tema diferente, né? Então, é um ciclo de vida de um produto totalmente fechado, onde ela extrai da fécula da mandioca um produto, e quando esse produto ele pode ser jogado na terra mesmo, porque ele vira adubo. Então, ou seja, ele é biocompostável. Então, a gente olha para isso e aí ela tem desde eu brinco muito, ela tem uma pazinha lá que a gente quer comer a pazinha sempre, porque é para isso. Você mexe o café e você come a pazinha. É para não jogar o resíduo fora. Então você come o produto, você pode comer a embalagem, ela é totalmente comestível. E ela tem também
uma esfera que é para colocar sementes e fazer a semeação, né? Semear essas sementes em ambientes para recuperar a mata nativa. Então ela consegue fazer isso com um produto totalmente biocompostável e é um ganho gigantesco. Então tudo isso é daqui de Botucatu. Então nós fizemos questão de mostrar na unidade móvel para falar assim, está mais perto da gente do que a gente pensa. Então achei muito interessante essas iniciativas aqui da região também. Portanto, os empresários, a gente percebe que muita gente já está de olho nisso e até como negócio. Que legal. Eu ia falar justamente sobre isso, né? O olhar para a economia circular pode abrir portas para novos negócios também, né? Sem dúvida. Essas empresas já olharam para esse cenário e entenderam que elas fazem parte de um movimento e, assim, o Brasil ainda precisa incentivar mais. Eu acho que esse é um ponto que o governo tem que atuar. Então, empresas que trabalham diretamente com reciclagem, produtos com esse resíduo, têm que ter um diferencial para serem ainda mais incentivados. Mas essas empresárias, por exemplo, já são referências aqui e já têm os seus negócios pautados na economia circular. E o legal, se conseguisse produzir em grande escala, em larga escala, que a gente entrevistou algumas pessoas desse setor, né, de produtos biodegradáveis, alternativas e tudo mais, a dificuldade a gente percebeu é a fabricação em larga escala, né, Thiago? Sem dúvida. Eu acho que a produção em larga escala, então essa produção que normalmente ela está na economia linear ainda, né, ela vem desse cenário, por conta do ritmo de produção, dar escala a essas produções é o grande desafio. Por isso eu entendo que o governo tem um papel importante no incentivo dessas empresas. Então também percebemos que existem ações que são ações regionalizadas para que justamente se pulverize essas ações, ou seja, não se precisa de uma grande empresa de economia circular, mas que essas empresas façam parte de todos os cenários dentro do município, do estado, e assim elas vão, na verdade, permeando grandes mercados. E a lógica da economia circular pode estar presente em qualquer setor? Olha, eu faço um exercício aqui para pensar onde ela não poderia estar aplicada. E é difícil você falar onde não dá para aplicar a economia circular. Então, quando a gente pensa hoje que a gente conversou, por exemplo, com os nossos alunos. Lá tinham o hábito de ter copo plástico. E os alunos iam lá, usavam o copinho plástico e tomavam água no copo plástico. E aí nós falamos, vamos fazer o seguinte, temos uma associação de pais e mestres aqui, vamos investir em squeezes. São aquelas garrafinhas. Então nós fomos lá uma garrafinha para cada um, para que justamente eu reduzisse o número de copos que nós descartávamos. Então, você percebe, uma ação que está ali no nosso dia a dia, a gente está repensando o consumo de um produto, né, e isso tem relação direta com a economia circular. Até numa entrevista aqui com a secretária do Meio Ambiente, a Bianca, ela comentava, tem que começar dentro da prefeitura, né? Acabar com os copinhos de café. Cada um que tenha o seu copo, que traga de casa. Faz uma canequinha. Uma canequinha e tudo mais. Isso acontecia antigamente, né? É claro que o plástico foi uma grande conquista, né? Facilitou a vida de muita gente, só que ele está prejudicando a vida de muita gente agora, né? E eu percebo também, Thiago, na região Nordeste a gente tem poucas empresas de reciclados, sabe? É uma dificuldade. Em praias do Nordeste, eu tive recentemente, tive algumas vezes, e eu percebia isso, né? Que não tem uma destinação e acaba indo para o aterro, tá? É todo tipo de plástico. Você imagina em alta temporada, o Nordeste recebe gente do Brasil todo aquele plástico, todo aquele lixo que não vai ser reciclado, né? E pior, né? O Nordeste, eles estão muito próximo ao litoral, e aí um dos grandes impactos que o plástico tem gerado hoje é o micropolímero, né? O microplástico presente na cadeia alimentar dos peixes. Verdade. Então a Unesp aqui acabou de descobrir fazendo um estudo em camarões, microplásticos em camarões. E isso o pessoal, em alguns casos do mundo, já identificaram esses microplásticos, inclusive em seres humanos. Verdade. Ou seja, isso entra na nossa cadeia alimentar. Então a pessoa não é a tartaruga que está lá engolindo o canudinho, não é só isso, né? Isso também sim, isso é um problema que a gente gera impacto, mas ou seja, isso também está retornando para a gente diretamente. Então é importante termos essa ideia. O Nordeste, infelizmente, tem esse problema, mas tem uma janela lá também que eles estão pensando muito na energia. O Nordeste, eu acho que a grande questão ali, eles vão promover energia limpa e provavelmente exportar. O hidrogênio verde é um dos casos que estão acontecendo lá. E o Ceará tem um dado curioso que é sobre o gás. Como eles têm muito aterro sanitário, que você comentou, né, eles jogam muito, o que eles estão fazendo hoje para mitigar o efeito do aterro sanitário com relação ao gás de efeito estufa, eles canalizaram. 15% do gás hoje do Ceará é um gás oriundo é o biometano, né? Então, ou seja, já isso está retornando para a economia do estado. Que bom, que bom. E tem também, né, Piauí, Sergipe, a energia eólica também, né, que ajuda bastante, né?
é fundamental. E o Brasil tem condição de ter um grande mercado também para alternativas de energia limpa, né? Nós demos exemplo de energia eólica, o Brasil venta o ano todo. Está aí, né? Principalmente o Nordeste. E aí nós estamos tratando deste tema dentro do Senai, que é o hidrogênio verde. Para que a gente promova o hidrogênio verde, principalmente da cadeia do etanol, a gente precisa de energia elétrica limpa para, de fato, carimbar que esse hidrogênio é verde. Então, qual é a ideia? É extrair do etanol toda a cadeia de hidrogênio que ele tem, armazenar esse hidrogênio e aí sim você poder exportar. O hidrogênio é uma fonte limpa de energia. Então, é algo que o Brasil tem um diferencial gigantesco no mundo e que a gente aposta bastante. A gente percebe crises no mundo, crises na Europa por conta da guerra com a Ucrânia, uma série de questões, e o que está por trás de muita coisa dessas crises é a energia. Então, acho que o Brasil exportando energia também tem outro mercado bastante grande, bastante interessante para a gente. E a gente falou dos pequenos, né, dos menorzinhos, as crianças, né, na verdade. Quais são as ações que já existem ou que podem ser ativadas, digamos assim, para a educação de base, para essa consciência já vir lá de baixo? Olha, Ellen, essa unidade móvel foi interessante porque o Senai a gente sempre pensa nos jovens acima aí de 15 anos entrando no Senai e com essa unidade móvel a gente conseguiu trazer um impacto até para os pequenos que eles estiveram por lá também. Uhum. Mas esses cursos, inclusive, que o Senai está colocando à disposição, existem cursos online gratuitos. Esse curso está aberto, o curso de Economia Circular, para todo mundo de qualquer idade. É gratuito, dá para fazer pelo celular e dá para a pessoa entender o que é o conceito de economia circular. Nós temos mais de 90 cursos gratuitos, então lá no site do Senai Botucatu vai achar esses cursos. Mas de economia circular, que é um que a gente coloca, que é bastante interessante, está aberto para todas as idades, pode fazer o curso, pode conhecer. Fora isso, que a gente vem trabalhando dentro do Senai com os nossos alunos. Então tem alguns momentos que a gente fala de meio ambiente, a gente recebe a visitação de algumas escolas, principalmente as mais próximas, não só adolescentes, agora a gente também está recebendo os menores. Então, quando a gente vai estar falando de meio ambiente, o que a gente quer também é receber os menores, e não só falar de meio ambiente, mas a gente aproveita ali para mostrar um pouco do Senai. É curioso que um aluno, até emocionou a gente, o aluno chegou lá para a gente e falou assim, uma criancinha da escola da frente, e falou assim, aqui é a escola de rico. Isso me gerou um impacto assim, eu falei, mas como assim? Por que você está falando que aqui é a escola de rico? Ele falou assim, porque essa escola é linda. Porque a escola, então, parecia um shopping center. Então, eu falei assim, mas por que de rico? Ele falou, não, é de rico. E aí ficou isso, né? Uma criança falando aquilo. Aí me chamou muito a atenção para que justamente a gente tenha que falar um pouco mais disso. As pessoas têm que conhecer mais o Senai. O Senai, a grande maioria dos nossos cursos são gratuitos. E o nosso público, grande maioria dos nossos públicos, são mais de 80%, são adolescentes de escola pública. Então, essa criança estava com esse impacto ali, porque a escola, de fato, é muito bonita aqui em Botucatu. Faço um convite a vocês para conhecerem. Uma estrutura muito bacana. E ele falou isso, eu falei, não, então vamos trazer mais as crianças aqui. E aí a gente começou com esse movimento das crianças também conhecerem o Senai, para que a gente também comece a falar de profissionalismo, né? De falar de profissionalização, falar de educação, falar que eles podem ir para o Senai. Então, desde pequeno, eles irem incutindo isso para crescerem com essa ideia também do trabalho, de como funciona a questão da carreira. E a gente fala aqui frequentemente da importância da qualificação profissional do jovem, né? Atualmente, ainda mais no mundo com tantas tecnologias novas todo o tempo. Sem dúvida. A gente está com um trabalho gigantesco aqui, o desafio é grande porque Botucatu é uma região onde a indústria é muito pujante, é muito forte. Nós estamos além do que a gente tem hoje de PIB econômico do estado, aí está em 22% da indústria, aqui em Botucatu está em quase 30%. Então tem uma indústria muito forte aqui e uma indústria de diversos segmentos, o que o desafio se torna ainda maior. Então, aqui a gente tem os ônibus, as grandes empresas na área de ônibus, mas nós temos a aviação, nós temos agora a cerâmica, e nós temos outras cadeias produtivas aqui. A biotecnologia, que é muito forte, e é um desafio para quem está capacitando esses jovens. Inclusive, Juliana, aproveitar o espaço da rádio, se me permita, claro. Nós temos uma divulgação aqui de uma parceria que nós fizemos com a Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC, para termos um curso técnico totalmente gratuito, para quem está no segundo ano do ensino médio. Então nós fizemos essa parceria com o Pedro Torres e com a Sofia, a primeira parceria aqui de Botucatu, depois a gente vai estender isso. E nós ainda temos algumas vagas remanescentes para esse curso que nós teremos um processo seletivo. Então tem lá vagas para aquele jovem que já se formou. Então o jovem que já se formou, ele pode procurar o Senai, se inscrever. É um curso totalmente gratuito e ele vai sair como técnico de desenvolvimento de sistemas. É uma das áreas que nós atuamos aqui. Então, aproveitando aqui a grande audiência da Prever, para que eles conheçam essa oportunidade, procurem a gente. Então, os cursos começam ainda esse ano, agora em fevereiro. É um processo seletivo que nós colocamos porque temos vagas ainda. Então,
é interessante para o jovem poder aproveitar essa oportunidade. Que legal. Agora, com relação à economia circular, Tiago, é importante que os empresários, né, que as autoridades, que a população em geral, todos abracem essa ideia, né? Que tenham conscientização, que saibam do que se trata e levem para o seu dia a dia. Isso é fundamental para que haja um sucesso, porque o mundo clama por isso também, né? Sem dúvida, é muito interessante, porque conversando com a Bianca, nossa secretária de Meio Ambiente, nós estamos debatendo um pouco sobre isso. Temos que chamar a atenção de todos e também temos que entender que é um processo de transição. Não é salutar para nenhuma empresa que, na verdade, haja uma rigidez e diga-se o seguinte: de hoje para amanhã nós vamos mudar o teu conceito todo produtivo e você tem que dar um jeito de não gerar impacto. Não é assim que as coisas funcionam. Mas existem muitas ações que estão ao alcance do empresário, estão ao alcance das pessoas e pode ser repensado. Então o que a gente está chamando muita atenção é para que o empresário repense o seu processo, olhe lá para o seu processo e onde cabe pensar no conceito de economia circular, onde cabe pensar em descarbonização. E tem muita janela de oportunidade. Muitas delas, como é o caso que já foi citado aqui, as placas fotovoltaicas, dão um retorno imediato para a empresa. Então as placas fotovoltaicas é uma ação, mas quando a gente pensa na cadeia do calor, por exemplo, dentro de uma empresa, que tem lá caldeira, que tem máquinas térmicas, que tem tudo isso, hoje nós temos um programa chamado Potencialize, que o nosso consultor vai até lá dentro e vai mapear toda a cadeia de energia da empresa, onde ela gasta mais, e dar soluções para o empresário. E para você ter ideia, Márcio, a preocupação do Senai hoje, se não é uma entidade que vem mudando muito, nós temos um grupo de economistas no Senai hoje para procurar fomento. Tá? Então, qual que é a ideia? O empresário vai precisar de financiamento, o financiamento está com uma taxa de juros muito alta. O Senai vai lá no mercado, procura os agentes de fomento e procura crédito barato. Então, nos programas que nós temos hoje, alguns deles nós já temos linhas de créditos rápidas, tá? Selic menos 4,5. Então, o próprio Desenvolve São Paulo tem uma linha dessa, se você procurar lá, não existe. Mas quando é projeto do Senai, o Senai consegue essa linha de crédito. O que a gente está pensando? Não adianta chegar para o empresário hoje que está tendo diversas dificuldades e falar: olha, você vai investir, tirar o CAPEX aqui, tirar do seu bolso e colocar um dinheiro X na sua empresa. É muito complicado isso. Então, o que nós temos feito com essas empresas é dando algumas soluções e buscando crédito barato para que ela implemente essa solução. Muito interessante. Tiago, e a expectativa para o Fórum Econômico Mundial de Economia Circular? Qual que é? Bom, esse fórum, acho que é o grande evento nosso esse ano, né, para o Senai estar participando. Então nós tivemos um evento latino-americano que nós também participamos, e aí quando nós mostramos a capilaridade do Senai para as entidades internacionais, eles gostaram muito porque a chance da Fiesp e do Senai trazerem exatamente a indústria para essa discussão, e a indústria de São Paulo, que é a grande indústria, né, do Brasil, mas vai ser um fórum com um apelo bastante grande para todo esse conceito. Nós temos tido uma discussão forte de meio ambiente, então assim, todos os problemas que nós tivemos nos últimos anos, tivemos no Rio Grande do Sul ano passado, que a gente acaba esquecendo um pouco, né, esses problemas todos. O que está mais recente para a gente é a nossa chuva de granizo aqui, que foi forte também na última quinta-feira, mas assim, são vários os problemas. Califórnia tendo problemas sérios nos Estados Unidos. Então, por mais que a gente perceba os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris, uma ação isolada, é deles, mas o mundo e as grandes nações ainda pensam muito nisso. E se nós não pensarmos nesse tema, eu acho que a gente vai padecer de ter mais problemas. E quem é mais impactado com isso? O mais impactado com isso é a comunidade mais vulnerável. Então, ou seja, quem sofre mais são as pessoas mais pobres. Embora a gente tenha visto as grandes mansões lá perto de Hollywood tendo todo aquele problema, nas demais áreas, quem sofre mais são as pessoas mais vulneráveis. Então, essa é a grande temática. Esse fórum, chegando mais próximo, a gente volta aqui para falar um pouquinho mais deles também, com mais detalhes de toda a agenda, mas são referências globais, referências mundiais que virão para São Paulo e trarão, de fato, mais informações sobre a questão da economia circular e os impactos positivos que ela traz para a sociedade. Tiago, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui. Claro, volte quando necessário, nos mantenha informado, né? Disponha aqui do primeiro jornal da Previr FM, viu? Márcio, eu agradeço mesmo, é um prazer estar aqui com vocês, foi a minha primeira vez aqui na rádio, então encantado com a rádio. Um abraço para o Lorival também, então que a gente, acho que ter uma rádio dessa aqui na cidade é um privilégio, e parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Obrigado, Juliano, obrigado, Ellen, pelo apoio de vocês. O Senai está lá de portas abertas e fica um convite para conhecê-lo. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.